trabalham, têm salários de 15, 20 mil reais, loucas pra ir embora do Brasil. Conheço essas pessoas. E por quê? Porque a experiência de viver numa cidade no Brasil é muito ruim. As ruas no Brasil são sujas, elas são pichadas, os espaços de convivência urbano são destruídos, são tomados por moradores de rua. O que é presidente, né, que na verdade quem mora fora só pode votar a presidente, não pode votar para nenhuma outro cargo. O que um presidente pode fazer para um imigrante que está em outro país? O que ele tem a possibilidade? O que um imigrante pode ter assim, de esperança ou de futuro em um candidato a presidente? É uma ótima pergunta, porque a primeira coisa que um presidente de um país sério e jovem como o Brasil deveria fazer é trazer de volta as pessoas, não obrigando, claro, mas dizendo pra eles, o lugar pra você crescer é aqui. E o fato das pessoas estarem indo embora é sintomático de um país que perdeu vitalidade. Veja, é muito engraçado que muitas pessoas vêm pra Portugal, enquanto portugueses saem de Portugal vão pra Suíça, vão pra França, vão pra Alemanha. Existe uma comunidade de portugueses gigantesca na França, gigantesca na Suíça. Na Suíça, Luxemburgo. Exato. E elas estão indo embora porque elas não encontraram oportunidade em Portugal e nossa situação tá tão ruim que nós saímos do Brasil e viemos pra Portugal. Então, é sintoma gigantesco, não só de que nós não temos vitalidade no Brasil, ou seja, a economia não cresce, as oportunidades não vêm, como mesmo quando você tem, a vida é ruim. O que faz uma pessoa que eventualmente ganha bem no Brasil a não querer morar no Brasil? Eu vejo pessoas que trabalham, têm salários de 15, 20 mil reais, loucas pra ir embora do Brasil. Conheço essas pessoas. E por quê? Porque a experiência de viver numa cidade no Brasil é muito ruim. As ruas no Brasil são sujas, elas são pichadas, os espaços de convivência urbano são destruídos, são tomados por moradores de rua, a grama na pracinha. Eu tô falando das coisas pequenas, antes de chegar num assaltante. Claro. Pra gente pegar como a experiência de viver no Brasil é ruim. Viver no Brasil, na maior parte dos lugares, é feio, as nossas cidades são feias, o urbanismo é mal feito, é mal tocado, as cidades estão destruídas. Poluição sonora também. Poluição sonora, falta de respeito ao espaço do outro, usar um transporte público é uma experiência sempre ruim, sua individualidade ela é invadida. Então tudo isso, né, a gente naturaliza, porque a favelização é um estado de espírito. E a gente vai se favelizando, não só o morador da favela, a gente vai se favelizando no trato. A gente vai ouvir o cara que leva uma caixinha de som pra ouvir um funk dentro do ônibus. E a gente passa a achar que isso é natural. Todas essas pequenas coisas vão se somando e vão brutalizando o brasileiro, vão tirando a sensibilidade do brasileiro e tornando o brasileiro uma pessoa que lida com a animalização. E aí quando ele tem um choque de ir pra fora do Brasil e ver que não precisa ser assim, é brutal. E quando eu digo que é brutal, eu peço pros brasileiros que estão nos assistindo, que estão no Brasil, fazendo essa experiência. Eu não tenho dinheiro. Vá um dia pra Argentina. Economiza um dinheirinho. Só pra Argentina já dá pra ver uma diferença. Você vai ficar chocado. Não tenho dinheiro. Vai pro Uruguai. Você vai ficar chocado. Chocado. Porque não precisa ser assim. E na verdade esse choque, inclusive, existe dentro do Brasil. Uma pessoa sai do Belém do Pará e vai para Curitiba, ela já fica chocada. Então, o que faz com que viver no Brasil seja tão ruim? Quais as razões disso acontecer? Pois bem, eu, sendo presidente da República, vou resolver isso. Eu preciso tornar a experiência de viver no Brasil, a experiência de acordar e trabalhar, a qualidade do trabalho, quanto você ganha no trabalho, a segurança que você vai e volta pra tua casa, a experiência de andar no carro, se você comprou esse carro ou não, se tá barato ou não esse carro, se a gasolina que tá indo no carro, ela tá barata ou não tá barata, se a cidade tá barulhenta, se a cidade tá te respeitando, se a cidade tá arborizada, se a rua tá limpa, toda essa experiência tem que ser resolvida. Porque a experiência de ser brasileiro hoje, em bom português, é uma merda, vamos falar. É uma merda. É ruim viver no Brasil. E a gente fica fingindo que não é. Não, aqui é muito bom. Não, porque o cachorro caramelo. Não, porque a gente é um povo feliz. Mentira. Povo violento. Um povo que fica fingindo, se iludindo de que tá tudo bem. Que é a grande ilusão carioca. Tá todo mundo dançando no carnaval. Tô dançando. Tá dançando com o quê, meu amigo? Milhares de pessoas estão morrendo todos os meses por conta do crime organizado. São milhares todos os meses. Rio de Janeiro é um lugar violento. A sua cidade tá tomada pelo Comando Vermelho. Você tá se iludindo. Na França havia uma doença, que as pessoas ficaram loucas na Idade Média, elas ficaram dançando até morrer. Ficaram dançando, foi um surto coletivo. E caíram e morreram. A gente tá nessa. A gente tá num surto de tentar ficar fingindo demência pra lidar com um absurdo. Sim, com certeza. Não, e é interessante porque essa figura, né, que você falou do sexto do cachorro caramelo, é muito interessante porque a gente vê, até hoje em dia, com essa questão da inteligência artificial, o pessoal fica fazendo, de vez em quando aparece pra mim na timeline, né, no feed, não sei se você já viu, eles colocaram, por inteligência artificial, grandes líderes do mundo e os animais que representam a sua nação. Então, por exemplo, tem, se eu não me engano, o Putin é um urso. O urso. Aí a águia americana. E a Inglaterra, o leão. Exatamente. E aí, será que o animal que representa o brasileiro é um cachorro caramelo? É um cachorro abandonado. E por mais que as pessoas simpatizem, não, Renan, a gente gosta do cachorro caramelo porque toda a família pobre brasileira conhece um cachorro. Meu amigo, nada contra o cachorrinho, eu amo cachorros, eu já adotei cachorros caramelo. Sim. Nada contra o cachorro, que é um animal santo, é um animal magnífico. É patrimônio tombado. É patrimônio tombado. Agora, a autoimagem que nós criamos, querendo ou não, é similar a dele. É de alguém que se adapta ao absurdo. É alguém que sobrevive no erro. Nós não temos que nos adaptar ao absurdo. Nós temos que buscar a grandeza. E só os povos que buscam grandeza que mandam. O Brasil, ele finge ter uma grandeza. E aí quando o brasileiro quer falar da grandeza, vai falar, futebol. Não, a gente tem muitas praias. Fica esse negócio de praia.
Praia não quer dizer nada, é só uma praia, é uma linha faixa de costeira, terra é uma ali. faixa de terra banhada pelo mar. Não tem nada demais. Não, mas a gente tem muitos recursos naturais. É você que está explorando? Se você está explorando nióbio, né? Então, a qualidade de um país é a qualidade do teu povo. Aham. E quando o teu povo aceita de maneira passiva ser pequeno, ele será pequeno. E quando você é pequeno, você obedece, você não manda. Rússia manda, China manda, Estados Unidos manda, Índia tá mandando, Europa já mandou muito. A gente obedece. A nossa desgraça é obedecer. Eu não quero obedecer nada que venha do Trump. Eu não quero obedecer nada que venha do Putin. Eu não quero nada que venha do Xi Jinping. Nada que venha do Modi. Eu quero mandar. Eu quero sentar na mesa com eles. Só que hoje eu não tenho condição de sentar na mesa com eles. Porque nós tomamos decisões que nos tornam pequenos. Então a gente tem que bater nessa tecla o tempo todo. Nós aceitamos ser pequenos. Nós aceitamos ser pobres. Nós aceitamos que o Lula nos ofereça um botijão de gás. Veja que país pequeno. Sim. Eu tava explicando hoje pros portugueses. Eu fui numa TV agora. Olha, o Brasil... Um país dessa dimensão, um país com uma história, uma potencialidade gigantesca, está discutindo nessas eleições se vai ou não vai dar um botijão de gás para as pessoas, se vai ou não vai dar energia elétrica para as pessoas, e se as pessoas vão fingir que vão trabalhar menos. Agora tem uma discussão sobre escala 6x1. Sim. É uma mentira. Ninguém deveria acreditar em plano 2026, uma proposta que vem da Erika Hilton. Mas a direita está discutindo, e a direita está votando a favor da proposta da Erika Hilton, de diminuir a escala de trabalho, que vai trazer um prejuízo de mais de 200 bilhões por ano. Sim. Que vai pegar uma indústria combalida e já vai jogar no buraco. É uma loucura isso. Os brasileiros estão já fazendo jornadas de quase 7 dias por semana, com Uber, com iFood, porque eles estão precisando pagar suas contas e sustentar suas famílias. As pessoas estão escolhendo por isso. Nossa produtividade é baixa, quem dera a gente fosse a Noruega. Nós não somos a Noruega. Nós escolhemos um caminho. Não adianta falar, ai não, mas na França, a escala, você não tá na França. Sua produtividade não é francesa, sua nação não é a França. Você apenas vai tornar a vida para quem trabalha e para quem produz mais cara e vai gerar desemprego e informalidade. Então, as nossas discussões não são discussões de quem quer virar um país sério. São discussões de quem quer brincar de fazer justiça social e politizar até a própria alma. E isso nos torna um lixo de país. Sim. Não, e essa coisa que você falou do cachorro caramelo, né? Ainda. Isso eu acho que tá muito ligado à questão daquela coisa do brasileiro ter uma inteligência para fazer as gambiarras, vamos dizer assim. Sim. Então aquela coisa a NASA precisa vir... a NASA precisa estudar o brasileiro, não tem aquela coisa? Te amo, cara, você é muito bom. Eu odeio isso, cara. O Brasil precisa ser estudado. O quanto isso está relacionado com a figura do cachorro caramelo, né? Que é o cachorro que se adapta às situações e não busca, né, montar uma outra realidade, né? Pô, isso é fabuloso, tá? Assim, você me trouxe um raciocínio agora que eu vou usar agora sempre. Força. Qual é o raciocínio? Veja, uma das características das pessoas mais capazes e inteligentes é a capacidade de previsão e planejamento. Isso tem até um teste que mede isso, que é o Ocean, um teste psicológico que mede, e uma das grandes valências da capacidade humana, da personalidade humana, é a conscienciosidade, que é a nossa capacidade de previsão, de autodisciplina, de resistir, vamos dizer, às recompensas imediatas em nome do futuro. Então o que acontece? Essa capacidade de improviso que a gente acha incrível, o brasileiro precisa ser estudado, representa a nossa incapacidade de planejar o que fazer no longo prazo e estar sempre tendo que lidar com o problema no presente. Quem lida com o problema no presente o tempo todo não se planejou. E aí ele tem que ser criativo, inventivo. Ah, não, eu não consegui arrumar o furo no telhado, eu botei uma caneca no chão. Ah, poxa, como eu sou criativo, botei uma caneca, um balde no chão pra água pingar e cair água ali. Ah, eu não tô conseguindo arrumar meu carro, eu vou colar com uma fita adesiva. Sim. E fala que isso é criativo. Ai, nossa, esse pegador de latinha, ele criou uma carroça feita, sei lá, com um tonel de vinho, não sei. Sim. As pessoas ficam inventando, olha como isso é literalmente um defeito. Isso, assim, quem vive de improviso, quem vive de puxadinho, não tem capacidade de planejamento, logo está em erro, está cometendo um erro. Então esse é um grande ponto, porque a gente elogiar essa capacidade de se adaptar é justamente esconder a incapacidade de se planejar. Então quem se adapta o tempo todo é quem não se planejou. Então nós temos que parar de fazer puxadinho, nós temos que parar de resolver na criatividade, nós temos que, enquanto nação, fazer coisas planejadas pensando no futuro. Tanto que a nossa Constituição, o que é a nossa Constituição? Ela não foi pensada no futuro no Brasil, ela foi pensada no presente. É uma Constituição que garantiu assim, você tem todos os direitos agora. Mas você tem os direitos? Não. O Brasil, não, você tem direito à habitação, à moradia. Tem. O Brasil se favelizou. Você tem direito à saúde, direito à educação, você tem direito a um monte de coisa. Foi te entregue naquele momento, em 88. Pois bem, você não ganhou nada, não veio nada, mas foi te dado no presente. O custo veio no presente. Dali em diante, essa Constituição foi inteira remendada. É uma das Constituições mais remendadas do mundo, se não for a mais remendada no mundo. E pois bem, esse remendo não é ele próprio um puxadinho? Sim. Não é ele próprio um improviso? Isso aí. Obrigado por assistir até aqui. Para mais vídeos como esse, deixe o like e se inscreva no canal A Saída do Brasil. Até a próxima.